Olá, queria ler com você Mateus capítulo de número 10, versículo de número 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Cruz. Os discípulos de Cristo aqui nesse contexto, eles tinham total noção do que significava a cruz. A gente que às vezes se perde e vivemos em um momento, em um mundo, em uma, em uma atualidade em que a cruz para a gente não tem esse sentido. A cruz para nós simboliza os cristãos, mas a gente sabe que não é só os cristãos que usam a cruz. Os góticos adoram a cruz, gostam de cruz, né? De expor a cruz. A cruz virou um símbolo fashion, virou joia, virou estampa de roupa, tatuagem, mas grande parte daqueles que admiram e gostam deste símbolo não tem noção do que representa esse símbolo. Mas os discípulos de Jesus aqui eles entendem completamente, pelo menos o contexto da cruz. Talvez eles não entendam o que Jesus está querendo dizer naquele momento, mas o que significa, o que representa a cruz aqui, eles entendem, porque Jesus está num discurso pesado, bem pesado. Porque a cruz ela tem um contexto de execução. Naquele momento, o império, o governo romano, ele usa a cruz como método de execução para marginais, para assassinos, para rebeldes, aqueles que se levantavam contra o sistema, eles eram executados na cruz. E a cruz ela era posicionada fora da cidade. Para quê? Para que quem chegasse e chegasse na cidade, olhasse para o lado, veria aqueles que foram crucificados, mortos por causa dos teus delitos. E quem estivesse chegando olhava e falava assim: opa, eu tenho que ficar esperto aqui. Eu tenho que me endireitar aqui, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu posso acabar igual a este cara. Então, a morte da cruz era uma morte de exposição, era uma morte em que o condenado era exposto aos outros, para que servisse de exemplo. Olha o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Sabe, a morte por cruz, quando Jesus diz, tome a sua cruz, sabe, a gente tem o contexto nosso de que a cruz é o nosso marido chato, o nosso filho problemático, a nossa mãe, alguém. A gente sabe, quando fala assim, a minha cruz é fulana, a minha cruz é ciclana, a gente acha que a gente tem que carregar outra pessoa. Isso é um contexto bobo, porque não tem nada a ver. Jesus disse, tome a sua cruz. E isso simboliza simplesmente que nós devemos assumir as nossas culpas, assumir que somos falhos, assumir que somos fracos, assumir que somos limitados e pecadores e somos dignos de morte. É, assumir. Assuma a nossa condição moral, assuma a nossa condição espiritual distante de Deus, que precisamos de fato de redenção, salvação. Entender a cruz é entender que ela não tem volta, porque ele é um símbolo de morte. Ninguém que tenha carregado uma cruz e sido executado naquele contexto tinha voltado, porque a cruz é a morte, a cruz é o fim, é um caminho sem volta. A cruz não é bonita, ela não tem brilho, ela não é fashion. A cruz é radical, ela não faz acordos, ela não traça acordos, ela não é leve. Sabe? Aceitar a cruz é aceitar a culpa. A culpa. Aceitar a cruz é saber que estamos num caminho sem volta. Entender isso faz muita diferença. Porque eu disse, ninguém voltou da cruz que tenha sido executado naquele contexto. Mas depois de que Jesus diz isso, há um que volta da cruz. Esse Jesus de Nazaré, o Cristo, Filho do Deus vivo, no terceiro dia ressuscita. E a cruz, que era o símbolo de morte, de negação de exposição, não foi capaz de contê-lo. E ele diz: tome essa cruz e venha após mim, siga-me, venha, caminhe nos meus passos, porque se eu entendo que eu sou culpado, assumo as minhas culpas, tomo essa cruz e eu sigo Jesus, quando chegar no Gólgota,
no lugar de execução, eu vou descobrir que ele vai morrer no meu lugar, que ele vai, que ele subiu e morreu no meu lugar, e que se ele ressuscitou, eu também ressuscitarei por causa dele. Aceitar a cruz é aceitar a nossa condição diante de Deus e saber que o próprio Deus morreu em nosso lugar. Negar a cruz é negar a Cristo. Pense nisso. Pense nessas coisas. A cruz é mais do que um símbolo fashion. A cruz é um símbolo de morte. E para nós, a perspectiva de uma nova vida. Um abraço. Foi eu, Rodrigo Barbosa. Fique com Deus.